Mas Baalbek, se houvesse um exemplo, um sítio arqueológico na Terra que comprovasse a existência de uma civilização antiga, avançada e perdida, seria esse exemplo. E aqui estamos nós, na pedreira de Baalbek, e olhem para este monstro. Quem construiu a enorme plataforma de pedra em Baalbek? Por mais de 2000 anos, arqueólogos e cientistas tentaram desvendar esse segredo. Um arqueólogo local está nos guiando pelo sítio, mas ele acredita firmemente que se trata simplesmente de um bloco romano, que eles não. Os historiadores atribuíram o desaparecimento de registros. Teóricos da conspiração culpavam alienígenas. E esta aqui é o que se chama de Pedra da Mulher Grávida. Ela pesa 1.200 toneladas. 1.200 toneladas. Os romanos reivindicaram a autoria. Agora, finalmente, a inteligência artificial nos deu uma resposta. Ela estudou cada bloco, simulou todos os cenários, e o que descobriu é simples. Os romanos não a construíram. Foi outra pessoa. Alguém que nem sequer estávamos olhando. A pedra que não deveria existir. Há uma pedra no Líbano tão grande e tão absurda, que é difícil acreditar que seja real. E não é o único caso. Encaixados na antiga cidade de Baalbek, esses blocos não apenas desafiam a lógica, como a destroem completamente. São mais pesados do que qualquer objeto que já tenhamos visto ser movido no mundo antigo. Alguns pesam mais de 1.500 toneladas, o que significa que cada um deles pesa mais do que 3 aviões jumbo ou mais de 200 elefantes adultos empilhados. Como transportaram esses blocos de uma pedreira provavelmente a 1 quilômetro de distância até aqui é um mistério, e no entanto de alguma forma há milhares de anos. Alguém cortou essas coisas com uma geometria quase perfeita. Alguém as colocou com uma precisão tão incrível que você não consegue nem deslizar uma lâmina de barbear entre as bordas. À primeira vista, Baalbek parece romana. As colunas imponentes, a planta do templo, as inscrições, tudo confere. Os romanos construíram, dizem. Mas então, ao passar pelo templo de Júpiter, pelo santuário de Baco, por toda a imponência do mármore, você descobre algo estranho. Sob todas as estruturas romanas típicas, há algo mais. Uma plataforma de blocos de pedra tão maciça, tão antiga e tão precisamente projetada que não se assemelha a nada que os romanos tenham construído. Um dos blocos é chamado de Pedra da Mulher Grávida. Uma escavação recente revelou que possivelmente existem outros maiores embaixo dele. Um apelido local que nada tem a ver com a forma como foi feito, e sim com o seu tamanho absurdamente enorme. Mais de 20 metros de comprimento, 4 metros de largura e 4 metros de altura. É o tamanho de um ônibus de turismo de luxo, esculpido em calcário maciço. E bem ao lado, algo ainda mais surpreendente. Em 2014, arqueólogos descobriram uma segunda pedra ainda incrustada na pedreira. Há indícios de pelo menos 2, mas possivelmente 3 arquiteturas diferentes construídas neste local. Ela nunca havia sido movida. Esta pedra, intocada por milhares de anos, tem mais de 19 metros de comprimento. 5 metros de largura, 5 metros de altura e estima-se que pese mais de 1.650 toneladas. Seriam necessárias pelo menos 16.000 pessoas só para levantá-la, supondo que cada uma conseguisse carregar 90 quilos, o que obviamente não era possível. Então, como ela se moveu? Segundo todos os livros de engenharia e manuais de tecnologia romana que temos, não era possível. Não tinha como. Os melhores guindastes romanos conseguiam levantar cerca de 300 toneladas, e isso sendo generoso. Então, como explicar um bloco 5 vezes mais pesado erguido a 6 metros de altura e colocado com perfeição? Os especialistas recorreram à inteligência artificial. Os pesquisadores inseriram as dimensões dos blocos de Baalbek em um sistema de IA treinado para simular cenários reais de física e engenharia antiga. Inseriram guindastes da era romana. Testaram sistemas de cordas e polias. Simularam equipes de transporte, rampas de terra, andaimes de madeira, todas as teorias plausíveis já propostas. 50.000 cenários diferentes foram modelados. Todos falharam. Alguns desabaram sob o peso. Outros se desfizeram no meio do movimento. Alguns conseguiram levantar a pedra, mas apenas em condições que nenhuma civilização antiga poderia ter criado, como reforços de aço ou equipamentos de elevação modernos. A IA identificou um problema. Imediatamente o transporte era mais impossível do que o levantamento, porque mesmo que fosse possível levantar a pedra, o que os romanos não conseguiam, ainda seria necessário movê-la por mais de 800 metros da pedreira, atravessar uma encosta, passar por um terreno instável e de alguma forma erguê-la sobre uma fundação sem quebrá-la. Matar centenas de trabalhadores ou fazê-la afundar no solo sob seu próprio peso. E no entanto alguém o fez. Quem possuía esse tipo de poder, essa precisão, esse conhecimento numa época em que a história afirma que nada disso existia? Os restos dessas enormes pedras de base
foram usados por civilizações posteriores para reconstruir Baalbek. A IA não se interessava por mitologia. Não se importava com quem escreveu as inscrições ou quem levou o crédito. Ela apenas fez os cálculos e os números contavam uma história muito diferente. A tecnologia necessária para mover, levantar e fixar essas pedras no lugar não era apenas avançada. Era coordenada industrial e metódica muito além do que os romanos egípcios ou gregos jamais fizeram segundo registros. E foi aí que uma nova teoria começou a tomar forma, uma que a IA não inventou, mas ajudou a revelar. Que Baalbek não é apenas romana. Ela foi construída sobre algo muito mais antigo. Algo de uma época em que o conhecimento era transmitido por gerações de mestres construtores, quando as ferramentas não eram apenas cinzéis rudimentares, mas parte de um método sistemático. Quando matemática e medição faziam parte do ofício, não apenas estimativas aproximadas, uma época que não deixou nomes pergaminhos ou qualquer legado visível, exceto essas pedras. Os romanos, apesar de toda a sua glória, nunca mais tentaram mover pedras tão grandes. Nem em Palmira, nem em Roma, nem no Panteão. Eles viram o que já existia em Baalbek. Reconheceram o gênio por trás daquilo e simplesmente construíram sobre a base. Mas agora, com a inteligência artificial revelando as possibilidades, estamos percebendo que isso não foi apenas um acaso da força humana ou do trabalho escravo. Foi planejado, projetado e executado por mentes que compreendiam distribuição de tensão, geometria, alavancagem e gestão do terreno sem deixar um projeto para trás. O tipo de genialidade que pode ter existido muito antes dos romanos marcharem para o Líbano, antes de seus imperadores reivindicarem a terra, antes de esculpirem seus deuses em pedra. Porque os elementos básicos já estavam lá e alguém já havia dominado o impossível. E é isso que a IA acabou de revelar. O que a IA viu? A inteligência artificial não chegou a Baalbek em uma nave espacial. Ela não escaneou as ruínas com lasers, nem decodificou sinais alienígenas secretos. Ela fez algo mais útil, realizou os cálculos. O sistema de IA usado pelos pesquisadores não era um oráculo onisciente. Era um poderoso mecanismo de simulação com múltiplas camadas capaz de modelar como os objetos interagem com a gravidade. O atrito, o terreno, o clima e as limitações humanas. E mais importante, podia fazer o que nenhum cérebro humano conseguiria sem anos de trabalho: executar dezenas de milhares de cenários simultaneamente. O ponto de partida foi simples: alimentar a máquina com todos os fatos conhecidos sobre as maiores pedras de Baalbek. Baalbek, como sabemos pelas evidências arqueológicas, deve ter existido durante o período neolítico entre 6 e 8 mil anos ou até mesmo 9 mil anos antes de Cristo. Em seguida, adicionamos tudo o que sabemos sobre a tecnologia romana e executamos o programa. Quase instantaneamente, a máquina começou a descartar possibilidades. Teorias sobre rampas. A maioria descartou. Para transportar um bloco de 1.600 toneladas por uma rampa, mesmo que levemente inclinada, ela teria que ter mais de 30 metros de altura, e com várias centenas de metros de comprimento apenas para reduzir a inclinação o suficiente para evitar um arrasto catastrófico. Isso significa construir uma estrutura que envolveu mais pedra e esforço do que o próprio templo apenas para demoli-la depois. A IA a classificou como extremamente ineficiente. Sistemas de rolos. As taxas de falha eram ainda piores. Os rolos de madeira quebravam sob pressão. A pedra ou afundava na terra ou rachava devido à distribuição desigual do peso. Mesmo quando o sistema funcionava na teoria, a menor alteração de elevação fazia com que toda a simulação entrasse em colapso. Alavancas e pólias, força de elevação insuficiente. O melhor guindaste romano conseguia levantar no máximo 300 toneladas em condições perfeitas. Um aumento de 6 vezes no peso simplesmente não era possível com os materiais disponíveis. A máquina tentou então o transporte humano. Filas de trabalhadores com cordas arrastavam os blocos. O resultado? Eles não avançaram mais do que alguns metros. A maioria das equipes sucumbiu à pressão, morreu de exaustão ou simplesmente fracassou. Até mesmo simulações com 10 mil trabalhadores falharam devido a problemas de coordenação e limitações do terreno. A IA sinalizou a logística como impossível. Então, o que funcionou, pouca coisa. Mas algumas combinações chamaram a atenção da máquina. Quando testou o transporte modular entre nós, algo mudou. Em vez de tentar mover a pedra em um único movimento, a IA testou uma técnica em que a carga era distribuída por vários trenós interligados. Cada um absorvia parte do peso, ajustava-se à inclinação do terreno e utilizava um sistema de alavancas dinâmicas e camadas de lubrificação como gordura animal, argila encharcada ou pó de calcário triturado para reduzir o arrasto. Os patins foram moldados com base em escaneamentos do terreno.
curvados para proporcionar aderência e revestidos com madeira dura reforçada. E de repente, pela primeira vez em 50.000 simulações, o modelo se moveu para a frente, com coordenação suficiente, preparação adequada do terreno e uma força de trabalho de talvez 500 a 1.000 operários treinados à pedra poderia, teoricamente, ser movida por uma paisagem plana ou ligeiramente inclinada. Cada componente usado pela IA foi baseado em materiais e ferramentas que se sabia terem existido na Idade do Bronze, uma vez estabelecida uma rota de transporte plausível. A IA passou para o posicionamento. Como levantar algo mais alto que uma casa e mais pesado que um navio de guerra e deslizá-lo com precisão em uma parede com folgas mínimas novamente. As teorias tradicionais se mostraram insuficientes. A IA identificou um padrão principal em todas as simulações bem-sucedidas: coordenação. Nada disso teria funcionado se os construtores não tivessem um sistema e não apenas ferramentas. Agora, a questão não era como as pedras foram movidas. As simulações forneceram respostas plausíveis. Quem estava coordenando essa operação? Porque no momento em que a IA ampliou o foco para monitorar a mão de obra, a distribuição de alimentos, o alojamento, o fornecimento de materiais, os ciclos climáticos, a preparação do terreno e os cronogramas de reparo de ferramentas, ela descobriu algo surpreendente. Cadeias de suprimentos, regimes de treinamento, fases de construção, até mesmo protocolos de contingência para o caso de um bloco rachar ou deslizar. A IA identificou esse M como subproduto do conhecimento geracional. Equipes que já haviam realizado esse tipo de tarefa refinaram o método, ensinaram-no, repetiram-no e o aperfeiçoaram, o que nos leva de volta à fundação em Baalbek. Porque se os romanos não executaram essa operação, e sabemos que seus guindastes não eram suficientes, então quem quer que a tenha realizado possuía sistemas que não encontramos em nenhum registro sobrevivente. A inteligência artificial não descobriu uma solução mágica. Ela descobriu provas de organização de que por trás dessas pedras não havia apenas força bruta, mas método e sistema. Um sistema tão bom quanto a logística de projetos modernos. E se isso for verdade, então a civilização que realizou tal feito não estava apenas à frente de seu tempo. É uma civilização que talvez tenhamos esquecido completamente. Os construtores sob Roma, todos atribuem a construção aos romanos e, à primeira vista, eles merecem. As colunas imponentes de Baalbek. Seus grandiosos templos e suas esculturas em mármore exalam a confiança romana. Mas quanto mais se aprofunda na análise, mais as coisas não se encaixam. Não sabemos por que Baalbek foi escolhida como esse local específico. Pode muito bem ser algum tipo de lugar de poder especial. O problema começa na base porque os romanos não construíram Baalbek do zero. Eles construíram sobre ela. E as pedras da base são uma história completamente diferente. Os níveis inferiores de Baalbek. Os blocos megalíticos da fundação não correspondem a nada que os romanos tenham tentado em qualquer outro lugar do seu império. A comparação mais próxima seria a plataforma de Herodes em Jerusalém, mas mesmo essa fica aquém em escala, precisão e ambição. Essas pedras formam uma estrutura deliberada, calculada e resistente. E nada nelas se assemelha às técnicas conhecidas de qualquer potência mediterrânea, da Idade do Bronze ou da Idade do Ferro. Os engenheiros romanos usavam opus caementicium concreto. Era brilhante, rápido e forte, mas eles não empilhavam pedras de 1.500 toneladas. Não se davam ao trabalho. Não fazia sentido nem do ponto de vista logístico nem econômico. Então por que começariam por ali? Em vez disso, encontraram uma plataforma já construída, uma que já havia sobrevivido há séculos. E a utilizaram. Projetaram seus templos ao redor dela. O templo de Júpiter se encaixa quase perfeitamente sobre a base megalítica. O alinhamento não é acidental, é adaptação. Isso reescreve a linha do tempo. Porque se os romanos reutilizaram uma plataforma pré-existente, então quem a construiu veio muito antes e com ferramentas muito diferentes. A análise por IA confirmou isso ao comparar padrões nas juntas. As bordas de pedra na plataforma inferior apresentam um encaixe tão perfeito que nenhuma argamassa foi usada e nem era necessária. Elas se encaixam, resistem a terremotos e não se deslocaram em mais de 2.000 anos. Enquanto isso, as seções romanas acima foram remendadas, reforçadas e em alguns lugares já sofreram erosão. Isso não é apenas uma mudança de estilo, é uma diferença de habilidades e levanta uma questão muito maior: quem veio antes de Roma. Os historiadores sugeriram alguns nomes. O primeiro são os fenícios. Eles habitavam partes do Líbano e eram conhecidos por suas redes comerciais, seu alfabeto e a construção de templos. Mas não há registro, nem mesmo um mito de fenícios talhando blocos desse tamanho. Suas cidades, como Tiro e Sidom, eram densas, não monumentais.
Não havia plataformas de pedra maciças nem mega-estruturas. Construíam para cima, não para os lados. Em segundo lugar estão os cananeus, cultural e cronologicamente relacionados aos fenícios. Mas novamente não há registros de construção que se comparem. Seu foco era mais espiritual do que arquitetônico. Não temos evidências de que tenham movido pedras com mais de 10 a 20 toneladas. Por fim temos os egípcios. Isso sim é interessante. Eles certamente tinham ambição, e as pirâmides mostram que entendiam de logística em larga escala. Mas os egípcios não se aventuravam tão ao norte com frequência, e quando o faziam não deixavam para trás fundações de várias toneladas. Além disso, suas técnicas de construção eram diferentes. Empilhamento de blocos argamassa rampas sem encaixes precisos como na base de Baalbek. Assim ficamos com uma camada de engenharia tão refinada, tão intencional, que não se encaixa em nenhum grupo local conhecido. Os modelos de IA detectaram essa discrepância ao executar a análise de estilo comparando marcas de ferramentas, linhas de encaixe e logística de transporte. Não conseguiram encontrar correspondência entre a camada de base e qualquer outra coisa na arqueologia romana ou pré-romana. Em vez disso, classificou-o como um sistema de construção anômalo, não sobrenatural, apenas desconhecido. Os construtores da base, seus nomes se perderam. Sua língua desapareceu, sem pergaminhos. Sem selos, sem ferramentas, apenas as pedras. Mas a IA pode ter encontrado sua assinatura no padrão. Ao longo da fundação de Baalbek, as mesmas proporções geométricas aparecem repetidamente, mesmo em pedras diferentes. Isso sugere padronização. Mais interessante ainda, as mesmas proporções aparecem em outros sítios megalíticos, sem uma ligação cultural clara com Baalbek, como algumas muralhas antigas no Levante. Isso não prova a existência de uma civilização global. Seria um salto muito grande. Mas sugere uma coisa. Em algum ponto da história remota, muito antes dos romanos, existiu uma cultura que sabia o que estava fazendo. Uma cultura feita para durar para sempre. Conhecimento perdido ou civilizações perdidas. Cada geração pensa que é a mais inteligente que já existiu. Então ela se depara com algo que não deveria existir. Baalbek é uma dessas coisas. Não é apenas o tamanho que incomoda os historiadores. É a precisão. Essas pedras mantiveram seu alinhamento mesmo após terremotos. Suas juntas não se deslocaram em 2000 anos. Suas bordas ainda são afiadas o suficiente para refletir a luz do sol como metal usinado. Quem construiu isso não apenas empilhou pedras, mas as compreendeu. E esse conhecimento, seja lá qual fosse, desapareceu. Os pesquisadores alimentaram a IA com todas as medições de Baalbek. Em seguida, instruíram-na a comparar esses detalhes com milhares de sítios arqueológicos antigos ao redor do mundo. A IA encontrou correspondências na forma como o peso era distribuído, como a vibração era absorvida e como as pedras eram unidas em ângulos complexos para se manterem no lugar. As mesmas juntas cônicas usadas em Baalbek aparecem em Machu Picchu. Os mesmos reforços de canto surgem em seções do Planalto de Gizé. O mesmo projeto de base com absorção de vibração usado em Baalbek é visto em sítios andinos antigos no Peru. As culturas eram diferentes, os continentes eram diferentes, mas as técnicas eram, de alguma forma, as mesmas. Só isso já muda tudo. Porque significa que pessoas separadas por milhares de anos e oceanos descobriram a mesma engenharia avançada e depois a deixaram desaparecer. Isso não é novidade. A história já mostra que isso acontece. Os romanos criaram uma forma de concreto que ainda resiste na água do mar. Depois a fórmula se perdeu por mais de 1000 anos. As catedrais góticas usavam proporções e princípios acústicos que ninguém compreendia completamente durante séculos. A China chegou a produzir aço tão avançado que dinastias posteriores não conseguiram recriá-lo. Então por que é tão difícil acreditar que os construtores de Baalbek sabiam algo que nós esquecemos? Quando a inteligência artificial executou suas simulações usando apenas a tecnologia romana comprovada, a plataforma falhou. Mas quando foram usadas técnicas teóricas que correspondiam aos padrões de alvenaria, como camadas de distribuição de carga juntas, pivotantes e rampas dinâmicas, tudo começou a funcionar. Esses métodos não poderiam ter sido usados uma única vez e esquecidos. Levaram tempo para aprender, tempo para testar, tempo para ensinar e de repente desapareceram. Então, talvez Baalbek não seja apenas uma plataforma de templo. Talvez seja uma mensagem deixada em pedra dizendo, isso já foi possível e depois se perdeu. Nenhuma dessas culturas deixou máquinas para trás, mas deixaram os resultados. É isso que a IA está reconstruindo agora. Em Baalbek encontrou algo sutil. As medidas, os tamanhos das pedras, o espaçamento. Seguem um padrão não aleatório, não estético. Sugere uma unidade de medida comum. Os ângulos entre as pedras são matematicamente consistentes. As proporções se repetem. A base de Baalbek não foi um palpite, foi calculada. Então quem fez os cálculos?
Não existem registros, o que significa que os construtores ou queriam que seu trabalho falasse por si só, ou presumiram que seu conhecimento jamais seria esquecido. Mas foi. Será que apenas o conhecimento desapareceu, ou toda a civilização que o criou? A verdade é que não sabemos. Mas a IA está nos ajudando a fazer perguntas melhores. Ela está processando padrões mais rapidamente do que qualquer equipe humana jamais conseguiria. Está identificando marcas de ferramentas, estratégias de alinhamento, modelagem de atrito e ângulos de carga que demonstram que isso não foi um palpite. As pedras de Baalbek foram movidas, erguidas e colocadas por pessoas que entendiam de física, não apenas de superstição. Elas compreendiam a resistência sísmica, compreendiam os ângulos de força, compreendiam os materiais. E então, em algum momento, desapareceram. Se foram dizimadas por um desastre, seu gênio se foi com elas. Se foram absorvidas por outro império, seus métodos foram ignorados ou substituídos. De qualquer forma, o conhecimento que possuíam está desaparecido há milhares de anos. Os modelos de IA chamam isso de conhecimento não registrado, mas talvez essa seja a versão mais polida. Porque o que estamos vendo em Baalbek não é apenas uma maravilha da engenharia, é um fantasma de algo maior. Uma civilização que almejou a permanência e quase a alcançou. Tudo o que resta é pedra. E agora o aprendizado de máquina está lendo essa pedra como um livro esquecido. Por que isso importa agora? Com a entrada da inteligência artificial, as suposições foram eliminadas. Ela modelou cada ferramenta, cada terreno, cada método possível e, ao fazer isso, confirmou o que muitos já suspeitavam há anos: os romanos não foram os construtores originais. A fundação de Baalbek veio de outro lugar. Seus criadores trabalharam com base em um sistema não em palpites, um sistema construído sobre planejamento de longo prazo, medições precisas e logística de alto nível. Eles eram engenheiros em todos os sentidos da palavra e deixaram para trás algo que nem mesmo o Império Romano conseguiu replicar. Os romanos construíram muitas maravilhas, mas não esta. Seus templos se erguem sobre uma fundação que eles não criaram. Suas próprias pedras racharam e sofreram com a ação do tempo. A plataforma abaixo delas, porém, permaneceu imóvel durante séculos. Essa diferença foi ignorada. Alguns a descartaram, outros a justificaram de forma superficial. A maioria jamais a questionou. Mas Baalbek quebra a ilusão de que a história só avança. Simulações de IA provaram que esse tipo de construção era possível não com ferramentas fantásticas, mas com coordenação, conhecimento e planejamento preciso. E no momento em que o modelo funcionou, tudo mudou. As antigas teorias ruíram, porque quem construiu aquela plataforma o fez com uma inteligência que já não reconhecemos. E fizeram isso muito antes da chegada dos romanos. Se uma engenharia como essa pôde ser esquecida uma vez, o que mais perdemos? A única coisa que sobreviveu foi a pedra, e agora a única coisa capaz de lê-la é uma máquina.